O som dos pneus sobre o cascalho soou como uma sentença final, e quando ele jogou as malas no chão daquela propriedade abandonada, olhou nos meus olhos e disse algo que nunca esquecerei. Este é o cemitério dos seus sonhos idiotas. Isabel, você vai morrer de fome neste lugar esquecido. Mas 3 anos depois, esse mesmo homem que jurou que eu não era nada voltaria chorando, implorando por uma oportunidade que ele jamais mereceria. O BMW prateado de Rodrigo Sanches subia pela estrada sinuosa que levava aos arredores da cidade. Eu, Isabel Moreno, ia em silêncio no banco do passageiro, com minha filha Camila de 9 anos dormindo no banco de trás. O ar-condicionado estava desligado apesar do calor de maio, e o silêncio entre nós era mais frio que qualquer geada. Eu olhava a paisagem mudar de urbana para rural sem realmente ver nada. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Sabia desde as semanas, desde que Rodrigo começou a chegar tarde, a evitar meu olhar, a me tratar com esse desprezo silencioso que dói mais que os gritos. Para onde estamos indo? Perguntei finalmente. Minha voz apenas um sussurro. Já vai ver, respondeu Rodrigo sem me olhar. Suas mãos agarravam o volante com força desnecessária. Tinha 40 anos, mas naquele dia parecia mais velho, com linhas de amargura marcando seu rosto que um dia achei bonito. Depois de 40 minutos de condução, o BMW desviou por um caminho de terra que eu não reconheci. Dos 2 lados crescia mato alto. O caminho estava cheio de buracos que faziam o carro saltar. Camila acordou sobressaltada. Mamãe, onde estamos? Não sei, meu amor. Peguei na mão da minha filha, sentindo meu próprio medo refletido nos olhos dela. O caminho terminava em frente a uma propriedade cercada, com um portão de ferro enferrujado. Atrás via-se uma casa de 2 andares, elegante na sua arquitetura, mas claramente abandonada. As janelas tinham tábuas pregadas, a pintura caía em tiras, o jardim era uma selva de mato, mas o que chamou minha atenção foi a estrutura maior atrás da casa. Uma enorme construção de vidro e metal, uma estufa ou o que restava dela. Muitos painéis de vidro estavam quebrados, a estrutura metálica enferrujada, mas ainda se mantinha de pé como um esqueleto gigante. Saiam, ordenou Rodrigo desligando o motor. Rodrigo, que lugar é este? Ele saiu do carro sem responder. Ajudei Camila a descer, meu coração batendo cada vez mais rápido. Rodrigo abriu o porta-malas e começou a tirar malas, atirando-as ao chão sem cuidado. Rodrigo, por favor, diz-me o que está acontecendo. Ele virou-se para mim. Seus olhos, que um dia me olharam com amor, agora mostravam algo pior que ódio. Mostravam total indiferença. Isto fez um gesto amplo para a propriedade. Era do seu pai. Parte da herança que você nunca mencionou. Pisquei confusa. Meu pai nunca teve propriedades. Éramos pobres. Mentirosa, cuspiu Rodrigo. Encontrei os papéis há 3 meses. Esta propriedade está em seu nome desde que ele morreu há 10 anos. 5 hectares, nos arredores da cidade. Eu não sabia. Senti que o mundo girava. Meu pai nunca me disse nada sobre isto. Claro que não sabia. A voz de Rodrigo gotejava sarcasmo. Porque você é uma inútil que não se preocupa com nada. Viveu 10 anos sem sequer revisar sua herança, sem sequer perguntar o que seu pai lhe deixou. Ele não tinha nada. Insisti. Morreu em dívidas. Pensei que não havia nada para herdar. Pois aqui está o seu nada, Rodrigo apontou para a propriedade arruinada. Seu pai era botânico, não era? Tinha este lugar para suas experiências com plantas, mas abandonou quando ficou doente, e agora é seu. Olhei para a casa, a estufa quebrada, o mato selvagem. Por que me trouxe aqui? Porque é onde você vai viver de agora em diante. As palavras caíram como pedras, senti as pernas falharem. O que está dizendo? Rodrigo aproximou-se até ficar em frente a mim. Pude sentir o perfume caro, o mesmo que eu lhe tinha dado de aniversário há 6 meses. Mas por baixo havia outro aroma, um que não reconheci. Perfume de mulher.
Estou dizendo que acabou, Isabel. Nosso casamento, nossa vida juntos, tudo terminou. Mas por quê? A pergunta saiu como um gemido, porque encontrei alguém que vale a pena. Alguém que tem ambição, que tem metas, que não é uma dona de casa medíocre sem nenhum talento. Cada palavra era uma faca. Eu criei sua filha, cuidei da sua casa, apoiei você em tudo. Exatamente. Respondeu Rodrigo com crueldade. Isso é tudo que você fez. Cuidar da casa como uma empregada, nunca teve sonhos próprios. Nunca construiu nada, só existiu como minha sombra durante 11 anos. Você me pediu para deixar meu trabalho, senti as lágrimas começarem. Disse que queria que eu me focasse na família. E foi o pior erro da minha vida. Casei com uma mulher sem brilho, sem fogo, sem nada de interessante, virou-se e caminhou em direção ao carro. Mas já não é meu problema. Corri atrás dele, esquecendo meu orgulho. Rodrigo, espera, não pode nos deixar aqui. Este lugar está destruído. Não tem água, não tem luz, não há nada. Ele entrou no BMW a suficiente, a uma casa. A terra você tem mais do que seu pai teve jamais. E dinheiro? Como vamos comer? Rodrigo tirou a carteira e contou 5 notas de R$100. Atirou-as pela janela como se fossem lixo. R$500 é mais do que você merece. Rodrigo, por favor, bati na janela do carro, pense em Camila, é sua filha. Ele baixou a janela o suficiente para falar. Camila pode ficar com você. Valéria e eu vamos ter nossos próprios filhos. Crianças que cresçam com uma mãe que vale alguma coisa. Camila, que tinha estado paralisada de choque, começou a soluçar. Papai, não nos deixe. Rodrigo nem sequer a olhou. Em vez disso, virou-se para mim com um sorriso que gelava o sangue. Sabe por que seu pai nunca lhe contou sobre este lugar? Perguntou com malícia. Porque era seu maior fracasso. Investiu todo o seu dinheiro nesta estufa estúpida tentando cultivar plantas exóticas e fracassou completamente. Perdeu tudo, por isso morreu pobre e em dívidas. Meu pai amava as plantas. Sussurrei. Seu pai era um sonhador idiota que morreu sem conseguir nada. Igual a você, Rodrigo ligou o motor. E agora você vai terminar exatamente igual a ele. Aqui, neste cemitério de sonhos mortos, rodeada de vidros quebrados e plantas mortas. Debruçou-se pela janela uma última vez. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que eu nunca tinha visto antes. E então pronunciou as palavras que ficariam gravadas na minha alma para sempre. Seu pai semeou sonhos e colheu miséria. Você nunca semeou nada em toda a sua vida. É terra estéril, Isabel. Terra que não produz nada, que não vale nada. E este lugar morto é perfeito para você. O cemitério dos seus sonhos idiotas. Pisou o acelerador. O BMW saiu disparado pelo caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira que nos envolveu a mim e a Camila. O som do motor desvaneceu à distância até que só restou o silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelos soluços de Camila. Mamãe, o que vamos fazer? Não conseguia responder. Fiquei parada olhando o espaço vazio onde tinha estado o carro. Minhas pernas tremiam tanto que finalmente cederam e caí de joelhos na terra. Camila la encurcei em meus braços, ambas chorando desconsoladamente. O sol da tarde caía sem piedade sobre nós. Não havia árvores perto que dessem sombra. Não havia sons de vida. Só o vento assobiando entre os vidros quebrados da estufa. Não sei quanto tempo ficamos assim. Poderia ter sido 1 hora ou poderiam ter sido 10 minutos. Finalmente, quando o sol começou a baixar, encontrei a força para me levantar. Vem, meu amor, vamos ver o que há dentro da casa. Recolhemos as malas que Rodrigo tinha tirado. Eram pesadas e tivemos que arrastá-las. Tirei as chaves que tinha encontrado no envelope com os papéis da propriedade. A porta principal estava inchada pela umidade e precisou que empurrássemos com todo o nosso peso para abrir. Entrou um cheiro de fechado, de abandono. O interior estava escuro pelas janelas tapadas. Encontrei um interruptor e pressionei sem esperança. Para minha surpresa, uma luz fraca acendeu. Havia eletricidade, embora seguramente a conta estivesse por pagar. A casa tinha móveis cobertos com lençóis poeirentos, sofá velha,
uma mesa de jantar, fotografias nas paredes tão sujas que mal se viam. Aproximei-me de uma e limpei com a manga. Sob a poeira apareceu o rosto do meu pai, jovem, sorridente, parado em frente à estufa quando estava nova e brilhante. Ao seu lado estava minha mãe, morta quando eu tinha 5 anos. E entre eles uma menina pequena que reconheci como eu mesma. Papai, sussurrei com voz quebrada. Por que nunca me disse? Exploramos o resto da casa. A cozinha tinha um fogão a gás que parecia funcional. A pia não tinha água quando abri a torneira. Os quartos tinham camas com colchões que cheiravam a umidade, mas estavam intactos. No quarto principal encontrei algo que me fez parar. Uma biblioteca inteira de livros sobre botânica. Centenas de volumes ordenados meticulosamente. Manual de cultivo de orquídeas, plantas aromáticas comerciais, propagação de espécies exóticas, estufas, design e operação. Também havia cadernos, dezenas de cadernos com a letra do meu pai. Peguei-no ao acaso e abri. Era um diário detalhado das suas experiências cultivando lavanda francesa. Seu avô era cientista de plantas, disse a Camila, que observava com curiosidade. Era muito inteligente, meu amor. Quando a noite caiu, não havia comida. Revirei a cozinha desesperadamente. Encontrei latas velhas, mas todas estavam vencidas há anos. Os R$ 500 que Rodrigo tinha tirado estavam no meu bolso, mas não havia lojas perto. Naquela primeira noite comemos as 2 barras de granola que eu tinha na bolsa. Uma para cada uma. Era tudo o que tínhamos. Deitamo-nos juntas na cama do quarto principal sem tirar a roupa, abraçadas para nos dar calor, embora não fizesse frio. Camila finalmente dormiu exausta de chorar, mas eu permaneci acordada na escuridão. As palavras de Rodrigo ecoavam na minha cabeça como um eco cruel, terra e estéril. Não produz nada. Cemitério de sonhos mortos. Virei a cabeça e na penumbra pude ver os livros do meu pai nas estantes. Meu pai, que tinha amado as plantas com paixão, que tinha investido tudo neste lugar, que tinha fracassado, mas nunca deixou de sonhar. Não era um sonhador idiota, sussurrei na escuridão. Era um visionário. E eu sou sua filha. Uma faísca pequena, quase imperceptível, começou a arder no meu peito. Não era esperança ainda. Era algo mais escuro. Era raiva. Era determinação. Era a recusa absoluta de dar a Rodrigo a satisfação de me ver fracassar. Levantei-me com cuidado para não acordar Camila. Caminhei até a janela e olhei para a estufa. Sob a luz da lua, a estrutura parecia fantasmagórica. Vidros quebrados brilhavam como dentes. A estrutura metálica ergueu-se contra o céu estrelado. Cemitério de sonhos, murmurei repetindo as palavras de Rodrigo. Vamos ver quem termina num cemitério. Não sabia como, não sabia o que, mas tomei uma decisão naquele momento que mudaria tudo. Não me renderia. Não morreria neste lugar. Convertê-lo-ia em algo que faria tremer o homem que me tinha destruído. A estufa quebrada seria minha arma. A terra estéril seria minha vitória. A batalha apenas começava. Acordei com o som da chuva batendo contra o telhado. Por um momento confuso, não sabia onde estava. Depois tudo voltou. O abandono, a casa, a estufa quebrada. Camila ainda dormia ao meu lado, seu rostinho inchado de tanto chorar. Levantei-me com cuidado e caminhei até a janela. Lá fora chovia forte. A primeira chuva de maio. A água corria pelos canos quebrados da casa, formando poças no jardim selvagem. Observei como a água se desperdiçava e algo no meu cérebro fez clique. Água, murmurei. Minha garganta estava seca. Não tínhamos bebido nada desde ontem ao meio-dia. Desci correndo as escadas até a cozinha. Abri todas as torneiras. Nada, a água estava cortada, provavelmente por anos de falta de pagamento. Mas a chuva continuava caindo lá fora, literalmente caindo do céu. Procurei desesperadamente nos armários. Encontrei panelas, frigideiras, baldes de plástico, levei-os para fora,
e coloquei-o sob os canos do telhado. Em minutos estavam enchendo-se de água da chuva. Peguei num copo, enchi-o com a água clara da chuva e bebi. Sabia limpa, fresca, perfeita. Subi correndo com outro copo para Camila. Meu amor, acorda, temos água. Enquanto Camila bebia com olhos sonolentos, comecei a fazer um inventário mental. Não tínhamos comida, mas tínhamos os R$ 500 de Rodrigo. O problema era chegar a algum lugar onde pudesse comprar. Revisei minha bolsa. Meu celular velho tinha 20% de bateria. Milagrosamente captava sinal. Abri o mapa e vi que estávamos a 8 quilômetros do povoado mais próximo, Santa Helena. Caminhando seriam 2 horas. Com Camila faminta seria impossível. Pensa, Isabel, pensa, disse batendo na mesa da cozinha. Saí para explorar a propriedade sob a chuva. Atrás da casa encontrei um galpão que não tinha visto na noite anterior. A porta estava travada, mas consegui forçá-la. Dentro, coberta por uma lona poída, havia uma bicicleta velha. Não era uma bicicleta normal. Era uma bicicleta de carga com uma cesta grande na frente. Os pneus estavam vazios e o selim quebrado, mas a estrutura parecia sólida. Isto é algo, murmurei. Encontrei uma bomba manual de ar enferrujada. Levou-me 30 minutos, mas consegui encher o suficiente. Improvisei um selim com trapos amarrados. Não era confortável, mas funcionava. Camila, chamei entrando na casa. Vamos à cidade de bicicleta. A menina ou rume com olhos grandes na chuva. A chuva está parando e precisamos de comida. Vestimos a roupa menos molhada que tínhamos. Subi Camila na cesta da bicicleta. A menina melcábia, mas com cuidado acomodou-se. Comecei a pedalar pelo caminho de terra cheio de buracos. Os primeiros 500 metros foram agonia. Os músculos, acostumados apenas a tarefas domésticas leves, protestavam a cada pedalada. Mas continuei em frente. Não havia opção. Quando chegamos à estrada pavimentada, foi mais fácil. O trânsito era leve. Alguns carros buzinavam ao passar, talvez zombando da mulher pedalando uma bicicleta velha com uma menina na cesta. Não lhes dei atenção. Apenas pedalava. Chegamos a Santa Helena depois de 40 minutos exaustivos. Era um povoado moderno, não rural. Havia lojas de conveniência, uma farmácia, um pequeno centro comercial. Senti-me aliviada. Este não era o campo remoto que tinha imaginado. Encontrei um supermercado pequeno. Com os R$ 500, comprei o básico: arroz, feijão, massa, óleo, sal, 6 ovos, um frango pequeno, pão, leite em caixa. Sobraram-me R$ 70. Posso comprar um doce? Perguntou Camila olhando os chocolates na caixa. Queria dizer que não, que cada real contava, mas vi os olhos da minha filha vermelhos de chorar e não pude negar. Enquanto carregávamos as sacolas na cesta da bicicleta, reparei num cartaz na janela de uma loja ao lado. Procura-se ajudante de limpeza. Meio período, 3 dias por semana. R$ 1.200 mensais. Era pouco, mas era algo. Entrei nela. Era uma boutique de roupa feminina, elegante, com manequins na vitrine. Uma mulher de uns 35 anos, impecavelmente vestida, estava arrumando blusas. Em que posso ajudá-la? Vi o cartaz sobre o trabalho de limpeza. A mulher avaliou-me de cima a baixo. Estava consciente da minha aparência. Roupa amarrotada, cabelo despenteado, sem maquilhagem. Tem experiência? Mantive minha casa impecável durante 11 anos. Respondi com mais confiança do que sentia. Por que precisa do trabalho? Hesitei. Depois decidi ser honesta. Meu marido me abandonou ontem. Tenho uma filha de 9 anos. Preciso de qualquer trabalho que possa conseguir. A mulher Rumi, com uma mistura de surpresa e algo parecido com compreensão. Ontem à tarde. E já tá procurando trabalho? A mulher assentiu com aprovação. Chamo-me Patrícia Ruiz. Sou dona desta boutique e de 2 mais na cidade. Isabel Moreno. Pode começar na segunda-feira. 3 dias por semana, 4 horas por dia. Limpar as 3 lojas, manter tudo arrumado, ajudar com o inventário se necessário. Sim, posso começar.
Muito bem, pago-lhe 1.200 por mês. Mas se for boa e me simplificar a vida, poderia subir para 1.500 em 2 meses. Era o primeiro raio de esperança. Obrigada, senhora Patrícia. Não vou decepcionar lá. Patrícia parou-me quando ia saindo. Como veio? De bicicleta. De onde vem? De uma propriedade a 8 quilômetros, perto do quilômetro 23. Patrícia franziu a testa. A velha casa do botânico. Aqui tem a estufa gigante. Senti uma pontada. Era do meu pai. Eu conheci seu pai, disse Patrícia com surpresa. Há anos, quando eu era adolescente, ele vinha vender plantas aromáticas no mercado. Lavanda, alecrim, hortelã, fazia óleos essenciais artesanais. O coração deu um salto. Ele vendia plantas, sim, eram lindas. Minha mãe comprava-lhe constantemente. Mas um dia deixou de vir. Ouvi que tinha ficado doente. Morreu há 10 anos. Cancro. Sinto muito. Patrícia fez uma pausa. Essa estufa ainda tá lá? Sim, mas está destruída. Vidros quebrados, enferrujada. Que pena. Seu pai cultivava as plantas mais bonitas que já vi. Tinha um dom. Patrícia tirou o telefone e dá-me seu número. Mando-lhe o endereço das lojas e os horários para segunda-feira. No caminho de volta, pedalava mais devagar, pensativa. Meu pai tinha cultivado plantas aromáticas, tinha feito óleos essenciais, tinha tido clientes. Talvez não tenha fracassado, murmurei. Talvez apenas tenha ficado doente antes de conseguir decolar. Quando chegamos a casa, a chuva tinha parado completamente. O sol saía entre as nuvens. Preparei uma refeição simples, arroz com frango. Para nós que não tínhamos comido bem mais de 24 horas, sabia banquete. Mamãe, vamos ficar bem? Perguntou Camila com a boca cheia. Sim, meu amor. Encontrei trabalho. Começo na segunda-feira. Depois de comer, senti energia renovada. Saí para explorar a estufa que tinha evitado até agora. A estrutura era imensa, talvez 300 metros quadrados. Os painéis de vidro estavam quebrados em 70%, mas a estrutura metálica era sólida. Dentro havia mesas de cultivo de metal enferrujadas, mas funcionais. Sistemas de rega suspensos que um dia foram automáticos. O chão era de cimento com drenagens incorporadas. Tudo desenhado profissionalmente. Num canto encontrei um quarto pequeno que um dia foi escritório. Dentro havia prateleiras com frascos de vidro vazios, etiquetas velhas que diziam óleo essencial de lavanda, Dom Eduardo Moreno, caixas de sementes tão velhas que provavelmente já não germinava. Também havia mais cadernos. Peguei num e comecei a ler. Era um manual passo a passo escrito pelo meu pai sobre como cultivar lavanda francesa em clima mexicano. Cada detalhe meticulosamente documentado. Temperatura ideal, rega, poda, colheita, destilação do óleo. Papai, sussurrei com lágrimas nos olhos. Deixaste um mapa do tesouro e eu nem sabia. Os 2 dias seguintes passá-los explorando e documentando. Descobri que a eletricidade funcionava, embora a conta seguramente estivesse atrasada. O sistema de água não funcionava porque a bomba estava quebrada, mas havia um tanque cisterna enorme que podia encher com água da chuva. No galpão encontrei ferramentas, pás, ancinhos, tesouras de poda, mangueiras, tudo velho, mas utilizável. O mais importante, encontrei sementes no frigorífico velho do quarto do escritório. Em recipientes herméticos havia sementes de lavanda, alecrim, hortelã, manjericão. Meu pai tinha armazenado-as corretamente. Não sabia se ainda serviriam depois de 10 anos, mas valia a pena tentar. No domingo à noite, sentei-me à mesa da cozinha com os cadernos do meu pai e meu celular. Procurei no Google mercado de óleos essenciais México. Os resultados surpreenderam-me. Os óleos essenciais estavam na moda. Lojas naturistas vendiam-nos a preços altos. Havia aplicações de entrega ao domicílio, páginas de redes sociais dedicadas a produtos artesanais. O mercado que meu pai tinha tentado conquistar há 10 anos agora era enorme. Talvez, murmurei, talvez Rodrigo se tenha enganado. Talvez não seja terra estéril, talvez apenas estivesse adormecida. Na segunda-feira de manhã,
Deixei Camila na casa com instruções de não abrir a porta a ninguém. Deixei-lhe comida preparada e o telefone de emergência de Patrícia por se algo acontecesse. Pedalei até Santa Helena e trabalhei 4 horas limpando as 3 boutiques de Patrícia. O trabalho era duro, minhas mãos não estavam acostumadas, mas fiz-o impecavelmente. Excelente trabalho, aprovou Patrícia no final do dia. Vejo-a na quarta-feira, usei 50 dos 70 reais que me restavam para comprar mais comida. Com os 20 restantes, comprei algo que precisava desesperadamente ter a para-vasos. Em casa, seguindo as instruções do caderno do meu pai, plantei sementes de hortelã em vasos improvisados com latas velhas. Era apenas uma experiência. Se germinassem em 7 dias, saberia que as sementes ainda serviam. Os dias seguiram com rotina estabelecida. Segunda, quarta e sexta trabalhava para a Patrícia. Terça, quinta e fins de semana trabalhava na propriedade limpando, reparando, explorando. No 7º dia, quase gritei de alegria. As sementes de hortelã tinham germinado. Pequenos brotos verdes espreitavam da terra. As sementes funcionavam. Imediatamente plantei mais. Alecrim, manjericão, lavanda. Usei todos os vasos e latas que pude encontrar. Não tinha dinheiro ainda para reparar a estufa, mas podia começar pequeno. 2 semanas depois, recebi meu primeiro pagamento. R$ 400 pela primeira semana de trabalho. Era pouco, mas senti-me milionária. Tinha ganho dinheiro com meu próprio esforço. Com esse dinheiro, comprei mais terra, mais sementes de um viveiro, algumas ferramentas básicas. O resto guardei religiosamente. Patrícia reparou na minha dedicação. Isabel, por que sempre chega de bicicleta suando como se tivesse corrido uma maratona? Vivo a 8 quilômetros. É a única forma que tenho de chegar. Meu Deus. Patrícia tirou a carteira. Tome R$ 500 extra. Compre um celular com plano pré-pago. Instale o aplicativo de transporte. As viagens compartilhadas são baratas e vão pooper-lhe energia. Protestei, mas Patrícia insistiu. Não é caridade, é investimento. Preciso de si com energia para trabalhar, não esgotada de pedalar. Com o celular básico que comprei, descobri um mundo novo. Aplicações de venda, grupos de Facebook de produtos artesanais, páginas onde as pessoas procuravam plantas aromáticas frescas. Uma noite, com as plantas crescendo lindas nos vasos, tirei fotografias. Não eram profissionais, mas mostravam as plantas. Hortelã verde brilhante, alecrim fragante, manjericão perfeito. Criei uma conta no Facebook, Ervas Frescas Dom Eduardo, em honra do meu pai. Publiquei as fotos com descrição simples. Ervas aromáticas frescas cultivadas com amor. Hortelã, alecrim, manjericão. Entrega em Santa Helena. Preços acessíveis, não esperava nada, mas na manhã seguinte tinha 3 mensagens. Quanto cobra por um ramo de hortelã? Tem alecrim fresco? Os supermercados só vendem seco. Interessa-me o manjericão. Entrega ao domicílio? Com mãos trêmulas. Respondi. R$ 20 o ramo de hortelã. 25 o alecrim. 30 o manjericão. Podia entregar em Santa Helena qualquer dia que fosse trabalhar. Minha primeira cliente foi uma senhora que pediu 2 ramos de hortelã e um de manjericão. R$ 70. Quase chorei quando a senhora me pagou. Estão lindas, disse a senhora cheirando as ervas. Posso fazer um pedido regular? Cada semana 2 ramos de hortelã? Claro, senhora, num mês tinha 10 clientes regulares. Ganhava R$ 300 extra por semana só vendendo ervas frescas dos meus vasos. Somado aos 1.200 de Patrícia, tinha R$ 2.400 mensais. Não era muito, mas era infinitamente mais que os R$ com os quais tinha começado. Uma tarde, Patrícia chamou-me ao escritório. Isabel, suas ervas. Poderia fornecer-me para decoração nas lojas? Ramos frescos que deem aroma agradável. Pago-lhe R$ 50 por arranjo. 3 arranjos por loja, 3 lojas. R$ 450 por semana extra. Fiz contas mentais rápidas. Isso seria quase R$ 2.000 adicionais ao mês.
Com meu salário base e as vendas a clientes, estaria ganhando mais de R$ 4.000 mensais. Aceito, disse com voz firme. Naquela noite, deitada na minha cama com Camila a dormir ao lado, olhei pela janela para a estufa iluminada pela lua. Ainda estava quebrada, mas já não havia como cemitério de sonhos. Via menos-a como possibilidade. Terra estéril, murmurei, repetindo as palavras de Rodrigo. Disseste que sou terra estéril. Mas olha, Rodrigo, tô crescendo. Pequeno, lento, mas tô crescendo. 2 meses tinham passado desde o abandono. Tinha trabalho estável, rendimentos constantes, clientes satisfeitos. Camila tinha começado a escola em Santa Helena, caminhando até a paragem onde apanhava o autocarro escolar. As plantas continuavam crescendo. A estufa continuava quebrada, mas eu tinha começado a juntar dinheiro. R$ 500 por semana numa lata para reparações para a expansão, para o futuro. A sobrevivência já não era uma batalha de cada dia. Tinha se convertido em rotina. E essa rotina pouco a pouco estava transformando-me em alguém mais forte. O cemitério de sonhos estava despertando. E com ele, despertava Isabel Moreno. Não a esposa abandonada, mas uma mulher que estava descobrindo que dentro dela havia sementes que só precisavam da oportunidade certa para germinar. A batalha por sobreviver estava ganha. Agora começava a batalha por prosperar. 4 meses tinham passado desde o abandono quando acordei e soube que aquele dia tudo mudaria. Tinha R$ 5.300 poupados na lata escondida debaixo da minha cama. Era o momento de dar o próximo passo. Levantei-me antes do amanhecer e saí para a estufa com uma lanterna. Os 120 vasos que tinha cultivado estavam cheios de plantas aromáticas lindas. Mas os vasos já não eram suficientes. Precisava de espaço real. Hoje começa a reparação, disse às plantas como se pudessem ouvir-me. Às 8 da manhã estava na ferragem de Santa Helena o dono, Dom Manuel. Um homem de 50 anos com bigode espesso ao rume com curiosidade. Preciso de vidros para estufa. Os painéis mais baratos que tenha. Quantos precisa? 50 para começar. Dom Manuel assobiou. Isso são tipo R$ 8.000, moça. Tenho 5.300. Quanto me alcança? O homem fez contas na calculadora. Posso dar-lhe 35 painéis, e se me pagar metade agora e me dar trabalho constante, o resto paga em 2 meses. Era um acordo justo. Aceitei. Dom Manuel e o ajudante carregaram os vidros na caminhoneta e seguiram-me até a propriedade. Quando viram a estufa, Dom Manuel soltou um assobio de admiração. Esta estrutura é profissional. Metal galvanizado de primeira. Quem a construiu? Meu pai era botânico. Seu pai sabia o que fazia. Com estes vidros pode reparar uma secção completa, uns 60 metros quadrados utilizáveis. Passamos todo o dia instalando os painéis. Eu ajudava segurando, passando ferramentas, aprendendo. Ao cair da tarde, 1/3 da estufa tinha vidros novos e brilhantes. Amanhã trago o selador para as juntas, disse Dom Manuel. Dá-me outros R$ 500 e ficamos quite com a primeira parte, pago ele. Os últimos 500 que tinha estava em zero outra vez, mas agora tinha 60 metros quadrados de estufa funcional. Naquela noite, sob a luz de uma lâmpada, revisei os cadernos do meu pai. Encontrei algo que me fez parar. Uma receita para destilar óleo essencial de lavanda. Não era complicado. Só precisava de um destilador caseiro. Procurei no YouTube como fazer destilador caseiro. Encontrei dezenas de vídeos. Com uma panela grande, tubos de cobre do galpão e recipientes de vidro, podia criar um sistema básico de destilação. Levou-me 3 dias e 6 tentativas falhadas, mas finalmente, destilando flores de lavanda que tinha cultivado, obtive meu primeiro frasco de óleo essencial. Eram apenas 50 ml de líquido dourado e fragante. Papai, consegui! Sussurrei com lágrimas nos olhos. No sábado seguinte, publiquei no meu Facebook uma fotografia do frasco. Óleo essencial de lavanda 100% puro. Elaboração artesanal. 50 ml por R$ 150. Em 2 horas tinha 20 mensagens. Num dia tinha vendido 10 frascos.
R$ 1.500 em óleo essencial. Mas mais importante, uma das mensagens era de uma conta chamada Natura Orgânica, loja naturista. Poderia fornecer 10 frascos mensais, pagamos R$ 200 por frasco. Respondi imediatamente. R$ 2.000 mensais garantidos só em óleo de lavanda para uma loja. A dona da Natura Orgânica, uma mulher chamada Silvia Torres, veio visitar a propriedade 2 dias depois. Tinha 40 anos, cabelo curto tingido de vermelho e uma energia que enchia qualquer sala. Meu Deus! Disse ao ver a estufa em reparação. Isto é enorme. Quanto espaço tem aqui? 300 metros quadrados. Só 60 estão reparados por agora. Silvia caminhou entre as plantas tocando folhas Gerando Flores. Isabel, seu produto é excelente, mas 10 frascos por mês não são suficientes para mim. Tenho 3 lojas naturistas. Preciso de volume. Ainda não tenho capacidade para mais. Admiti. O que precisa para ter? Tirei um caderno onde tinha feito cálculos. Terminar de reparar a estufa custa outros R$ 8.000. Comprar mais plantas-mãe para propagar, R$ 2.000. Melhorar o sistema de destilação, R$ 3.000. Totalam R$ 13.000. Silvia olhou-me fixamente. E se eu adiantar R$ 10.000? Você garante-me 30 frascos mensais durante um ano, a R$ 180 cada um. Fiz contas mentais rapidamente. 30 frascos mensais a R$ 180 eram R$ 5.400 por mês. Num ano seriam quase R$ 65.000. Por que faria isso? Perguntei com suspeita. Porque bons fornecedores artesanais são difíceis de encontrar. Porque seu produto é excelente. E porque vejo em si algo que reconheço. Fome de sucesso. Silvia estendeu a mão. Acordo, apertei a mão sem hesitar. Acordo com os R$ 10.000 de adiantamento, contratei Dom Manuel para terminar a reparação da estufa. Em 2 semanas, 200 metros quadrados estavam completamente funcionais com vidros novos e sistemas de ventilação reparados. Mas dei-me conta de um problema. Não podia fazer tudo sozinha. Cultivar as plantas, colher, destilar, empacotar, vender, entregar, enquanto trabalhava 3 dias para Patrícia. Era impossível. Precisava de ajuda. Publiquei no grupo do Facebook de Santa Helena. Procura-se ajudante para cultivo de plantas aromáticas. 3 dias por semana. R$ 1.000 semanais. Deve gostar de trabalho com terra e plantas. Recebi 5 respostas. Uma delas era de uma mulher chamada Lupita Hernandes. Tinha 28 anos. Era mãe solteira de gêmeos de 5 anos. Tinha trabalhado em viveiros antes de fecharem pela pandemia. Não tenho muito dinheiro para pagar no início, avisei durante a entrevista. Mas se isto crescer, seu salário cresce comigo. Eu não procuro ficar rica, respondeu Lupita com voz firme. Procuro trabalho digno onde possa trazer meus filhos se for necessário, onde me tratem como pessoa, não como lixo. Entendia perfeitamente. Bem-vinda à equipa. Com Lupita ajudando, a produção triplicou. Eu podia focar-me na destilação e nas vendas enquanto Lupita geria o cultivo diário. Os gêmeos de Lupita brincavam no jardim enquanto a mãe trabalhava. Camila tinha encontrado companheiros de brincadeira. As vendas continuavam crescendo. A página do Facebook agora tinha 300 seguidores. Eu vendia ervas frescas, óleos essenciais e tinha acrescentado produtos novos. Sais de banho aromáticos, sabonetes artesanais feitos com meus óleos. Um dia chegou uma mensagem que mudaria tudo. Era de uma produtora de um programa matutino de televisão local. Olá Isabel, vimos sua história nas redes. A mulher que converteu uma estufa abandonada em negócio próspero. Gostaria de aparecer no nosso segmento de empreendedores locais? Quase deixei cair o telefone. Televisão, o programa gravou-se 2 semanas depois. Estava nervosa, gaguejando no início, mas quando a apresentadora me perguntou sobre minha história, as palavras fluíram. Não mencionei o abandono diretamente, apenas disse:
Herdei esta propriedade quando estava no meu pior momento. Não tinha dinheiro, não tinha esperança, mas encontrei os cadernos do meu pai sobre botânica e decidi tentar continuar seu sonho. Mostrei a estufa, as plantas, o processo de destilação. A apresentadora provou o óleo de lavanda ao vivo e emocionou-se genuinamente. Isto cheira incrível. Onde podem comprar nossos telespectadores? Dei minha página do Facebook. O programa transmitiu-se na terça-feira seguinte, às 9 da manhã. Ao meio-dia tinha 200 mensagens novas. Minha página passou de 300 para 2.000 seguidores em 6 horas. Os pedidos eram tantos que tive de criar uma lista de espera. Não posso acreditar nisto, disse a Lupita enquanto revíamos as mensagens. Eu posso, respondeu Lupita sorrindo. Seu produto é bom e sua história é inspiradora. As pessoas querem apoiar isso. Numa semana tinha vendido todo o meu inventário. Tive de pedir a Silvia que esperasse 2 semanas para o próximo envio porque tinha pedidos prioritários de clientes novos que tinham visto o programa. Com os ganhos daquela semana explosiva, quase R$8.000, fiz 2 investimentos importantes. Primeiro, comprei um destilador profissional pequeno de aço inoxidável por R$5.000. Segundo, contratei uma designer freelance para criar etiquetas profissionais e embalagem para meus produtos. Já não pode usar frascos reciclados com etiquetas de computador, diz-me Patrícia, quando viu a nova embalagem. Se vai crescer, precisa de imagem profissional. As novas etiquetas diziam: Essências Dom Eduardo, cultivado com amor, destilado com paixão. Em honra do meu pai botânico, vinham com a história breve e um código que levava à minha página do Facebook. Os clientes amavam a apresentação. As vendas continuaram crescendo. Passei de vender 20 frascos por semana a 60, de R$2.000 semanais a 5.000. Mas o crescimento trouxe problemas novos. O sistema elétrico da casa, desenhado para uso residencial ligeiro, não suportava o destilador profissional funcionando 8 horas diárias. Os fusíveis saltavam constantemente. Tive de contratar um eletricista para atualizar o sistema. R$3.000. Depois precisei de mais prateleiras para armazenar produto terminado. R$1.000. Mais frascos, mais etiquetas, mais insumos. O dinheiro entra, mas também sai, disse a Camila uma noite enquanto fazíamos contas. Mas cada vez entra mais do que sai, observou Camila com sua lógica de 9 anos. Isso significa que estamos crescendo. Tinha razão. Aos 6 meses de ter começado, estava ganhando uma média de R$20.000 mensais. Era mais do que Rodrigo tinha ganho nos seus melhores meses como executivo. Deixei meu trabalho com Patrícia, não porque não precisasse, mas porque fisicamente já não podia gerir ambas as coisas. Patrícia entendeu perfeitamente. Sempre soube que isto era temporário para si, disse abraçando-me. Mas obrigada por estes meses. Foi a melhor empregada que tive. A senhora salvou-me quando não tinha nada, respondi com lágrimas. Nunca vou esquecer. Então não me esqueça quando for famosa, brincou Patrícia. E continue fornecendo meus arranjos florais. Os clientes perguntam constantemente de onde tiro estas ervas tão bonitas. Com mais tempo, expandi minha linha de produtos. Acrescentei óleo essencial de alecrim, de hortelã, de eucalipto. Criei misturas, relaxamento com lavanda e camomila, energia com menta e alecrim, claridade mental com eucalipto e limão. Cada produto vinha com um cartãozinho escrito à mão por mim explicando seus usos e benefícios. Os clientes adoravam esse toque pessoal. Uma tarde, enquanto empacotava pedidos, tocou meu celular. Era um número da cidade do México. Senhora Morino, fala Fernando Castilho do Mercado Orgânico, a cadeia de supermercados. Conhecia Mercado Orgânico. Era uma cadeia premium com 20 lojas no país. Vimos sua aparição na televisão e provamos seus produtos. São excelentes. Gostaríamos que fornecesse nossas 5 lojas na região centro. Quanto produto precisariam? 100 frascos de óleo essencial por loja mensalmente. 500 frascos total. Além de sabonetes e sais de banho em proporção similar.
Senti que o coração me saía do peito. 500 frascos mensais, ao meu preço grossista de R$ 150 por frasco, seriam R$ 75.000 mensais só em óleos essenciais. Senhor Castillo, não tenho capacidade instalada para isso ainda. O que precisaria? Pensei rapidamente. Terminar de equipar minha estufa completamente, contratar mais pessoal, comprar mais equipamento de destilação. Estamos falando de um investimento de R$ 50.000. Adiantamos-lhe 30 mil contra o primeiro pedido. O resto paga com as entregas mensais, mas precisamos garantia de qualidade constante e entregas pontuais. Era a oportunidade maior que tinha tido. Também era aterradora. Se falhasse, perderia tudo. Dê-me uma semana para organizar tudo. Depois falamos de contrato. Quando desliguei, fiquei sentado em choque. Lupita urrava-me com olhos grandes. Ouvi bem, mercado orgânico. Sim, meu Deus, Isabel, é enorme. É aterrador, Corre. Se aceito e falho, afundamo-nos. E se não aceita, fica estagnada. Respondeu Lupita com lógica esmagadora. Isto é o que tem estado construindo. É seu momento. Passei 3 dias sem dormir bem, fazendo números, planeando, recalculando. Finalmente tomei a decisão. Liguei a Fernando. Aceito, mas preciso de 3 meses para escalar a produção gradualmente. Começo com 100 frascos totais o primeiro mês, 300 o segundo. 500 completos o terceiro mês. Parece-me razoável. Mando-lhe o contrato com o adiantamento de R$ 30.000. Transformei completamente minha operação. Contratei 2 pessoas mais, Marta, uma mulher de 40 anos experiente em saboaria artesanal, e Joaquim, um jovem de 20 anos forte que podia carregar, empacotar e fazer entregas. Comprei destiladores profissionais adicionais. Instalei prateleiras industriais de aço inoxidável. Converti metade da casa numa pequena fábrica. Um quarto para destilação, outro para fabricação de sabonetes, outro para embalagem. A estufa completa agora estava em produção. 300 metros quadrados de plantas aromáticas crescendo em sistemas hidropônicos que tinha instalado seguindo vídeos do YouTube e os cadernos do meu pai. Camila, agora de 10 anos, ajudava depois da escola, etiquetava frascos, organizava inventário, respondia mensagens nas redes sociais. Tinha se tornado a gerente não oficial de redes sociais da empresa. Mamãe deveria fazer vídeos de TikTok, sugeriu um dia. Mostrar o processo. As pessoas gostam dos bastidores. Eu, que mal entendia TikTok, deixei que Camila gerisse isso. A menina criou vídeos curtos mostrando a colheita de lavanda, o processo de destilação, eu empacotando com amor cada frasco. Um dos vídeos tornou-se viral. A mulher que converteu o abandono num jardim de sonhos. 3 milhões de visualizações numa semana. A página do Instagram que Camila tinha criado passou de 0 a 20 mil seguidores. Os pedidos multiplicaram-se, tanto que tive de criar um sistema de PR em comanda, numa página web, que Camila tinha construído usando uma plataforma gratuita. Aos 8 meses de ter começado, empregava 5 pessoas permanentes. Produzia 800 frascos de óleo essencial por mês. Mais sabonetes, sais e velas aromáticas. Meus produtos vendiam-se no mercado orgânico, em 10 lojas naturistas independentes e diretamente a clientes através da minha página web. Meus rendimentos mensais tinham alcançado os R$ 80.000. Era mais dinheiro do que jamais tinha imaginado possível. Mas o mais importante não eram os números, era a mudança em mim mesma. Já não era a mulher assustada que chegou de bicicleta a Santa Helena pedindo trabalho de limpeza por R$ 1.200 ao mês. Era uma empresária, uma empregadora, uma mulher que tinha construído algo real. Uma tarde, enquanto supervisionava a colheita de lavanda, um BMW prateado entrou pelo caminho de terra. Senti que o coração parava. Conheci aquele carro.
Rodrigo desceu do veículo. Parecia igual, talvez um pouco mais gordo, com o mesmo fato caro, mas seus olhos mostravam algo diferente quando olhou ao redor. Choke total. A estufa brilhava sob o sol, seus vidros novos refletindo a luz. Dentro viam-se fileiras perfeitas de plantas aromáticas. 5 pessoas trabalhavam organizadamente. Uma carrinha com o logo Essências Dom Eduardo estava estacionada junto à casa. Isabel, disse Rodrigo com voz fraca, preciso falar contigo. Olhei de onde estava, rodeada das minhas plantas, meu negócio, meu sucesso. Já não sentia medo, já não sentia dor, só sentia uma satisfação fria e profunda. Tem 5 minutos, disse com voz que não mostrava emoção alguma. E depois quero que vás embora e nunca regresses. O confronto que tinha imaginado milhares de vezes finalmente tinha chegado. E desta vez eu estava pronta. Rodrigo Sanches caminhou lentamente até onde eu estava, entre as fileiras de lavanda florescida. Seus sapatos de couro fino sujavam-se com a terra, mas ele não parecia notar. Não conseguia deixar de olhar ao redor com incredulidade. Isto é, não posso acreditar que isto seja o mesmo lugar, murmurou. Cruzei os braços. Minha roupa de trabalho, camiseta com o logo Essências Dom Eduardo, estava manchada de terra e óleo essencial. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquilhagem. Mas havia algo na minha postura, nos meus olhos, que irradiava poder. Tens 4 minutos e 50 segundos, disse olhando meu relógio. Rodrigo engoliu em seco. Isabel, vim porque preciso falar contigo sobre algo importante. Fala. As palavras não saíam facilmente. Rodrigo olhava o chão, as plantas, qualquer coisa menos meus olhos. Vi teu vídeo no TikTok. 3 milhões de visualizações. Depois investiguei e, meu Deus, Isabel, tens contrato com o mercado orgânico. Teus produtos estão em todo lado. 3 minutos, respondi sem emoção. Como fizeste isto? A pergunta saiu como explosão. Deixei-te aqui sem nada. Este lugar estava morto. E agora? Agora é isto. Sorri friamente. Queres saber como fiz? Com as mãos que chamaste inúteis, com a terra que chamaste estéril, com os sonhos que chamaste idiotas, estava errado, disse Rodrigo rapidamente. Completamente errado. Isabel, 2 minutos. Rodrigo deu um passo mais perto. As coisas com Valéria não saíram como esperava. Duramos 6 meses. Foi-se embora com alguém mais jovem. Tenho estado vivendo sozinho desde então. E? Arquei uma sobrancelha. Esperavas compaixão? Não espero nada. Só queria que soubesses que me arrependo de tudo. De como te tratei. Das coisas que te disse, de abandonar-te aqui. 1 minuto e 30. A voz de uma menina cortou o ar. Papai... Camila tinha saído da casa. Tinha 10 anos agora, mais alta, com o cabelo longo trançado. Olhava para o pai com uma mistura de curiosidade e frieza que ia além da sua idade. Rodrigo virou-se para ela. Seus olhos enturmem-se de lágrimas. Camila, meu amor, olha para ti. Estás enorme, estás linda. Não me chames teu amor, respondeu Camila com voz firme. Não tens direito. As palavras atingiram Rodrigo como socos. Camila, sei que cometi erros terríveis, mas sou teu pai. Meu pai é alguém que fica quando as coisas ficam difíceis, disse Camila aproximando-se de mim e pegando minha mão. Tu és apenas o homem que nos abandonou. Lupita, Marta e Joaquim tinham deixado de trabalhar e observavam de uma distância respeitosa. Este drama estava desenvolvendo-se em frente a testemunhas. Acabou o tempo, anunciei. O que vieste fazer realmente, Rodrigo? Porque não acredito que conduziste até aqui só para te desculpares. Rodrigo respirou fundo. Preciso de um favor, aí tá, soltei uma risada sem humor. A verdade finalmente sai. Minha empresa tá passando por problemas. Cortes de pessoal, baixaram meu salário em 40%. Tô tendo problemas para pagar minha renda. E parou humilhado. Vi que teu negócio está crescendo. Pensei que talvez precisasses de um administrador, alguém com experiência corporativa,
O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Olhava-o com uma expressão que Rodrigo não conseguiu decifrar. Deixa-me ver se entendi, disse lentamente. Abandonaste-me chamando-me inútil. Disseste que meu pai era um sonhador idiota. Chamaste este lugar o cemitério dos meus sonhos. E agora que eu construí algo bem-sucedido com minhas mãos, vens pedir-me trabalho? Poderia ajudar-te a crescer mais rápido, argumentou Rodrigo com desespero crescente. Sei de finanças, de marketing corporativo, já estou expandindo-me a nível nacional, respondi. Tenho contratos em 3 estados. E tô fazendo isso sem tua ajuda. Isabel, por favor. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas tô numa situação difícil. Valéria ficou com minhas poupanças quando foi embora. Assinei dívidas que não devia. Estou apenas sobrevivendo. Bem-vindo ao meu mundo de há 8 meses, disse com voz de aço. A diferença é que eu não tinha ninguém a quem pedir ajuda. Tu asseguraste-te disso. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo. Sei. Fui um monstro. Mas Isabel, olha pra mim. Estou implorando, algo que nunca pensei que faria. E no entanto, aqui estás. Caminhei ao redor dele lentamente como um predador avaliando presa. Sabes o que é irônico, Rodrigo? Durante 11 anos de casamento controlaste-me. Controlaste o dinheiro, as decisões, minha vida inteira. Fizeste-me acreditar que sem ti eu não era nada. Estava errado. Sim, estavas errado. E levou-me 8 meses de inferno descobrir exatamente quão errado estavas plante-me em frente a ele. Mas agradeço-te. Rodrigo olhou-me confuso. O quê? Agradeço-te que me tenhas abandonado, porque se tivesses ficado, nunca teria descoberto do que sou feita. Nunca teria encontrado minha força. Nunca teria construído tudo isto. Isabel, teu erro maior não foi abandonar-me. Continuei. Foi subestimar quão forte me tornarias ao Faz-Glow. Camila aproximou-se mais da mãe. Mamãe tem razão. Fizeste-nos um favor sem saber. Rodrigo olhou-nos a ambas, vendo a unidade inquebrantável entre mãe e filha. Algo que ele tinha destruído com as próprias mãos. Então não há nada que possas fazer por mim? Perguntou com voz pequena. Tirei minha carteira e contei 5 notas de R$100. Estendi-as a ele. R$500. Exatamente o que tu me deste quando me abandonaste aqui? Rodrigo olhou o dinheiro, mas não o pegou. Não vim por esmola. Não é esmola, é simetria poética. Deixei as notas no capô do BMW. Agora estamos quitte. Perdoa a dívida emocional que tinhas comigo. Perdoas-me. Havia esperança na voz. Perdoa-te porque guardar rancor só me fere a mim. Mas perdão não significa que possas regressar às nossas vidas. Perdão não significa que te devo algo. Mas Camila é minha filha. Protestou Rodrigo olhando a menina. Tenho direitos. Tens os direitos que a lei te dá, responde friamente. Nada mais. E se tentares o celose para nos chatear, tenho recursos agora para lutar legalmente. Bons advogados que podem documentar teu abandono. Rodrigo empalideceu. Não faria isso. Só quero poder ver minha filha. Foi Camila quem respondeu. Eu não quero ver-te. Não agora. Talvez algum dia quando fores alguém que vale a pena conhecer. Mas esse dia não é hoje. Camila, por favor, minha filha falou. Interrompi. E eu respeito suas decisões. Quando ela estiver pronta, se alguma vez estiver pronta, faremos-te saber. Rodrigo parecia destroçado. Então isto é tudo? Assim, termina? Isto terminou há 8 meses, quando ligaste o motor do teu BMW e nos deixaste na poeira, respondi. Hoje só estás vendo o resultado final. Virou-se para partir, mas Rodrigo perou-me com uma última pergunta. Como suportaste? Os primeiros dias, as primeiras semanas, como não te rendiste? Virei-me parcialmente. Cada vez que quis render-me, recordava tuas palavras. Cemitério de sonhos. Terra estéril, vais morrer aqui. E prometi a mim mesma que te demonstraria que estavas errado em tudo. E conseguiste. Admitiu Rodrigo com voz quebrada. Construíste algo lindo. Algo que eu nunca poderia ter construído. Não, corrigi. Eu não poderia tê-lo construído com tua presença. Precisava que fosses embora para descobrir quem era realmente.
Caminhei de volta para onde estavam meus empregados. Lupita, terminaste com a destilação do alecrim? Sim, chefe. Já tá nos frascos esfriando. Perfeito. Marta, quantos sabonetes temos prontos para o envio de amanhã? 350. Todos empacotados e etiquetados. Voltei à minha rotina como se Rodrigo não existisse. Ele ficou parado no meio da estufa, olhando a mulher que um dia controlou e que agora era completamente inalcançável. Finalmente, com ombros caídos, caminhou de volta ao BMW, pegou nos R$ 500 do capô e olhou-os por um longo momento. Depois doxou-os ali e entrou no carro. Antes de arrancar, baixou a janela. Isabel, uma última coisa. Nem sequer me virei. Oh, quá, teu pai estaria orgulhoso, essas palavras sim me alcançaram. Parei o que estava fazendo e virei-me. Pela primeira vez em toda a conversa mostrei emoção real. Sei, disse com voz suave. Cada dia trabalho para honrar sua memória. Cada planta que cultivo, cada frasco que encho, faço-o por ele, para provar que seus sonhos não eram idiotas. E provaste-me a mim que eu era o idiota, respondeu Rodrigo. O maior idiota do mundo por deixar-te ir. Ligou o motor. O BMW começou a afastar-se pelo caminho de terra. Eu vi-o partir de pé entre minhas plantas florescidas, rodeada da minha equipa, com minha filha ao meu lado. Quando o carro desapareceu, Camila abraçou-me. Estás bem, mamãe? Estou perfeita, meu amor. Beijei a testa da minha filha. Agora sim tudo terminou. Já não há pontas soltas. Já não há perguntas sem resposta. Achas que ele volta? Perguntou Lupita, aproximando-se. Não sei. E honestamente não me importa. Olhei minha estufa, minhas plantas, tudo que tinha construído. Ele já não é parte da minha história. É apenas um capítulo que terminou há muito tempo naquela noite. Depois que todos foram para casa e Camila dormiu, saí para a estufa iluminada apenas pela lua. Caminhei entre as fileiras de lavanda tocando as flores suavemente. Parei no lugar exato onde Rodrigo tinha estacionado 8 meses atrás. Aquele pedaço de terra onde tinha caído de joelhos chorando, destroçada, convencida de que minha vida tinha terminado. Cemitério de sonhos, murmurei, repetindo as palavras cruéis. Disseste que este era o cemitério dos meus sonhos idiotas, Rodrigo. Olhei ao redor. A estufa brilhava sob a luz da lua. As plantas cresciam lindas e fortes. O ar estava cheio de aromas que eu mesma tinha cultivado. Tinhas razão numa coisa, continuei falando ao ar. Este lugar estava morto, mas não era cemitério. Era terra em pouso, esperando a semente certa. Ajoelhei-me e toquei a terra com minhas mãos. As mesmas mãos que Rodrigo tinha chamado inúteis. As mãos que agora sustentavam um negócio próspero. E a semente certa fui eu. Eu e minha filha e os sonhos do meu pai. E cada pessoa que acreditou em mim quando tu disseste que não valia nada. Levantai-me e caminhei de volta para casa. Na janela do quarto vi Camila acordada olhando-me. Mamãe, estás triste? Não, meu amor. Respondi subindo as escadas. Tudo ao contrário. Estou em paz. Deitei-me junto a Camila. A menina conta-se contra mim. Mamãe, achas que o papai muda algum dia? Não sei, Camila. E sabes, não é nossa responsabilidade mudar as pessoas. Cada um tem de decidir mudar por si mesmo. E se voltar pedindo outra oportunidade? Pensei cuidadosamente antes de responder. Se voltar tendo mudado realmente, tendo trabalhado em si mesmo, tendo demonstrado com ações que é diferente, então talvez, só talvez, consideraremos dar-lhe uma oportunidade. Mas isso pode levar anos, e não vamos esperá-lo. Tá bem, disse Camila, porque nós estamos bem sozinhas. Não estamos sozinhas, corrigi. Temos Lupita, Marta, Joaquim, temos Patrícia, Silvia, temos todos os clientes que acreditam em nós. Temos uma família que escolhemos. Camila sorriu. Gosto da nossa família. Eu também, meu amor. Eu também. Adormecemos abraçadas na casa que um dia esteve abandonada, mas que agora era um lar cheio de vida, propósito e amor. O confronto tinha terminado, e eu tinha vencido sem precisar humilhar.
sem precisar vingar-me. Tinha vencido simplesmente sendo bem-sucedida, sendo forte, sendo inquebrantável. Rodrigo tinha ido embora, com sua derrota carregando sobre os ombros. Não a derrota do fracasso total, mas algo pior. A derrota de dar-se conta de que tinha perdido algo invalioso pela própria estupidez. E essa era a melhor vitória possível. Não a vitória de vê-lo destruído, mas a vitória de ser tão completa no meu sucesso que ele já não importava absolutamente nada. O cemitério de sonhos tinha ressuscitado, e com ele tinha ressuscitado Isabel Moreno. Não a esposa abandonada, não a vítima, mas uma mulher que tinha convertido seu pior momento na sua melhor oportunidade. A história estava longe de terminar. Mas este capítulo, o capítulo do passado doloroso, finalmente tinha fechado com um portaço satisfatório. E amanhã continuaria a verdadeira aventura. Construir um futuro que superasse até meus sonhos mais ambiciosos. 3 anos e meio tinham passado desde aquele dia em que Rodrigo apareceu pedindo trabalho. 3 anos e meio de crescimento exponencial que transformaram não só uma estufa abandonada, mas toda uma região. Acordei naquela manhã de sábado com um som de caminhões chegando. Já não era o silêncio absoluto daqueles primeiros dias terríveis. Agora havia vida constante. Movimento, propósito. Levantei-me da minha cama king sizes no quarto principal da casa completamente remodelada. 3 andares agora, com escritórios no 2º nível e quartos no 3º. Janelas grandes que deixavam entrar luz natural, pisos de madeira clara, decoração com plantas aromáticas por todo lado. Da minha janela podia ver o império que tinha construído. A propriedade original de 5 hectares expandara-se para Cannes. Tinha adquirido os terrenos vizinhos conforme o negócio crescia. A estufa original era agora apenas 1/5 das instalações. Havia 5 estufas mais, cada uma de 300 metros quadrados, especializadas em diferentes plantas. Uma só para lavanda, outra para alecrim e tomilho, outra para menta e hortelã, outra para plantas exóticas como jasmim e ylang-ylang, e a última era laboratório e área de investigação, onde desenvolvíamos novas variedades. Mas a joia da coroa era a fábrica processadora de 2.000 metros quadrados, construída há 1 ano, instalações certificadas com padrões internacionais, 10 destiladores industriais de aço inoxidável, laboratório de controle de qualidade, área de engarrafamento automatizado, armazém climatizado com capacidade para 10.000 unidades. Vesti-me com roupa casual elegante. Hoje era o dia da inauguração oficial da minha nova loja conceito na Cidade do México. Essências Dom Eduardo, experiência botânica. Seria a primeira loja física depois de 4 anos vendendo só online e para grossistas. Desci à cozinha onde Camila, agora de 14 anos, já estava tomando café da manhã enquanto revisava seu laptop. Bom dia, mamãe. Os números de ontem foram incríveis. Vendemos 2.300 unidades online. O vídeo do TikTok sobre o processo de destilação tem já 5 milhões de visualizações. Camila tinha crescido convertendo-se na diretora de marketing digital da empresa. Geria todas as redes sociais, criava conteúdo viral constantemente e tinha um talento natural para entender o que o público queria. E a campanha para a inauguração? Perguntei, servindo-me café. Temos confirmadas 3 influencers que vão transmitir ao vivo. Esperamos mais de 1.000 pessoas na inauguração. A imprensa confirmou 5 meios importantes. Sorri com orgulho. Minha filha tinha amadurecido de formas que me enchiam de assombro. Continuava doce e carinhosa, mas tinha uma mente empresarial afiada que complementava perfeitamente minhas habilidades. Às 9 chegou a equipa diretiva para a reunião prévia à viagem. Eram 8 pessoas agora em cargos gerenciais. Lupita Hernandes, que tinha sido minha primeira empregada ganhando R$1.000 semanais, agora era a diretora de produção com salário de R$25.000 mensais. Seus gêmeos de 9 anos iam à escola privada, graças às bolsas que eu tinha estabelecido para filhos de empregados. Marta dirigia toda a linha de produtos de cuidado pessoal. Sabonetes, sais, velas, cremes,
Uma equipe de 12 pessoas trabalhava sob sua supervisão. Joaquim, o jovem que tinha começado carregando caixas, agora geria logística e distribuição com uma frota de 5 carrinhas refrigeradas, mas também tinha contratado talento externo. Roberto Fuentes, um químico especializado em óleos essenciais, dirigia a investigação e desenvolvimento. Carmen Silva, uma experiente em marketing corporativo, geria as relações com cadeias grossistas. Luiz Mendoza, contador certificado, supervisionava finanças, números do mês, pedia abrindo a reunião. Luiz apresentou as cifras. Vendas totais, R$3.200.000. Custos de produção, 900 mil. Salários de operação, 700 mil. Lucro líquido, R$1.600.000. 1.600 reais de lucro mensal. Era uma cifra que há 4 anos não teria podido imaginar nem nos meus sonhos mais ambiciosos. Distribuição atual, continuou Luiz. Presença em 250 lojas físicas em 12 estados. Vendas online representam 40% do total. Mercado orgânico continua sendo nosso maior cliente corporativo com 20% das vendas. Produção Virame para Lupita. Estamos a 95% de capacidade. As 5 estufas produzem semanalmente 200 quilos de lavanda fresca, 150 de alecrim, 100 de menta e quantidades menores de plantas exóticas. Processamos tudo em óleos essenciais, hidrolatos e extratos. A nova maquinaria automatizada reduziu os tempos em 30%. Inovação, tocou a Roberto. 3 produtos novos prontos para lançar no próximo trimestre. Óleo essencial de buganvília, algo único no mercado. Linha de perfumes sólidos naturais. Estamos desenvolvendo cápsulas de óleos essenciais comestíveis para uso culinário. A reunião durou 2 horas. Cada aspecto do negócio foi revisto meticulosamente. Tinha aprendido que o sucesso sustentável requeria organização now so pixel. Às 11 saímos em 2 carrinhas para a cidade do México. A viagem de 3 horas deu-me tempo para refletir sobre o caminho percorrido. 4 anos atrás chegara de bicicleta a Santa Helena, pedindo trabalho de limpeza por R$1.200 ao mês. Hoje empregava 63 pessoas com salários dignos, prestações completas e oportunidades de crescimento. A empresa Essências do Eduardo. Esse autor de 5e5 estava avaliada em mais de R$20 milhões segundo a última avaliação. Os produtos vêm de um SEI não só no México, mas tinham começado exportação para Estados Unidos e Canadá no ano anterior, mas mais que os números, o que me enchia de orgulho era o impacto social. Tinha estabelecido um programa de capacitação gratuito em cultivo de plantas aromáticas para famílias de baixos recursos. 20 famílias tinham começado seus próprios micronegócios, graças ao conhecimento partilhado. Também tinha criado a Fundação Dom Eduardo, que dava bolsas escolares a 50 crianças da região. Camila era presidente honorária e levava o papel muito a sério. A loja na Cidade do México era espetacular. Localizada num bairro trendy, ocupava 200 metros quadrados em 2 níveis. O design era minimalista com toques orgânicos, paredes brancas, assentos de madeira, plantas bibas por todo lado. O térreo era a área de venda com produtos lindamente expostos. O primeiro andar era experiência sensorial, cabines onde os clientes podiam cheirar diferentes óleos, workshops de aromaterapia, um pequeno jardim interior com as plantas aromáticas reais. É perfeito, sussurrei quando entramos. É exatamente como sonhei. A inauguração às 4 da tarde foi um sucesso retumbante. Mais de 2.000 pessoas fizeram fila. As influencers transmitiram ao vivo para audiências combinadas de mais de 100.000 espectadores. A imprensa fotografou tudo. Dei um discurso breve mas poderoso. Há 4 anos eu era uma mulher sem esperança, abandonada numa propriedade que me disseram estava morta. Hoje estou aqui inaugurando a primeira loja física de um negócio que começou com 20 vasos de hortelã. A multidão aplaudiu. Vi rostos de mulheres chorando e identificando-se com minha história. Se há algo que quero que levem hoje, continuei, é isto.
Nunca deixem que ninguém defina vosso valor. Nunca acreditem quando vos dizem que não podem, porque dentro de cada um de nós há sementes de grandeza esperando as condições certas para germinar. As vendas do primeiro dia superaram as expectativas. R$300 mil em produtos. As cabines de experiência sensorial tiveram lista de espera. Os workshops de aromaterapia encerram-se imediatamente. Naquela noite no hotel, recebi uma chamada inesperada. Era de uma produtora de televisão nacional. Senhora Moreno, sou Carolina Veiga de Empreendedores México, o programa mais visto de negócios do país. Queremos fazer um episódio especial sobre sua história. Segui lá durante uma semana, mostrar sua operação completa, contar sua transformação. Era exatamente o tipo de exposição que levaria o negócio ao próximo nível. Adoraria participar. O episódio gravou-se 2 meses depois. Uma equipe de produção passou uma semana na propriedade filmando tudo. Eu nas estufas ensinando cultivo. Lupita supervisionando destilação. Camila criando conteúdo para redes. A equipe trabalhando coordenadamente. Também entrevistaram empregados. Marta chorando ao contar como o trabalho tinha mudado sua vida. Joaquim explicando como tinha passado de carregar caixas a gerir logística completa, uma bolseira da fundação, agradecendo a oportunidade de estudar. A parte mais emotiva foi quando me levaram de volta à estufa original, aquele primeiro espaço de 60 metros quadrados que tinha reparado com minhas próprias mãos, usando vidros de segunda. Aqui começou tudo, disse com lágrimas. Neste espaço plantei minhas primeiras sementes. Aqui destilei meu primeiro óleo. Aqui descobri que podia fazer algo com minhas mãos que valesse a pena. O programa transmitiu-se num domingo à noite em horário nobre. Alcançou 3 milhões de espectadores. No dia seguinte, o site de essências Dom Eduardo colapsou pelo tráfego. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Os pedidos multiplicaram-se por dezembro. Mas algo mais aconteceu. Centenas de mulheres começaram a escrever contando suas próprias histórias de abandono, de luta, de superação. Respondia pessoalmente quando podia, oferecendo palavras de encorajamento. Uma dessas mulheres era Daniela, de 28 anos, abandonada com 3 filhos. Depois de ver teu programa, decidi não render-me. Comecei a fazer pão caseiro para vender. Já tenho 10 clientes regulares. Obrigada por inspirar-me. Esse tipo de mensagens valia mais que qualquer ganho financeiro. 6 meses depois do programa, recebi um convite que me deixou sem palavras. A Câmara Nacional de Comércio nominava-me para empresária do ano a nível nacional. De 3 mil nominadas, tinha ficado na lista final de dezembro. A cerimônia seria no Palácio de Belas Artes. Assistiriam empresários, políticos, personalidades. Quase recusei o convite por nervos, mas Camila insistiu. Mamãe, tens de ir. Tua história precisa ser ouvida por todos. À noite da cerimônia, cheguei com um vestido elegante, mas simples em tom lavanda. Claro, Camila ia ao meu lado com vestido roxo, parecíamos rainhas. Não ganhei o prêmio principal. Esse foi para uma empresária tecnológica que tinha criado uma aplicação usada por milhões. Mas ganhei o prêmio especial do júri por impacto social e transformação pessoal. No meu discurso de aceitação, não falei de números de negócio. Falei das 63 famílias que empregava, das 20 famílias que tinha capacitado para iniciar seus próprios negócios, das 50 crianças com bolsa, da estufa que foi chamada cemitério e agora era símbolo de vida. Meu pai costumava dizer que as plantas mais fortes crescem nas terras mais difíceis. Concluí. Eu era uma semente atirada em terra que chamaram estéril, mas encontrei água na minha determinação, luz no meu propósito e nutrientes nas pessoas boas que acreditaram em mim. E assim cresci. Todos podemos crescer se não nos rendermos. A ovação durou 5 minutos completos. Depois da cerimônia, uma mulher elegante aproximou-se.
Senhora Morino, sou Helena Soares da Aromática Internacional. Somos a distribuidora de óleos essenciais maior da América Latina. Gostaríamos de falar sobre levar seus produtos a nível internacional. Era a oportunidade maior até agora. Depois de semanas de negociações, assinamos um contrato para distribuir Essências Dom Eduardo em 15 países da América Latina e 5 da Europa. A expansão requereu construir uma segunda fábrica processadora, contratar 50 pessoas mais, estabelecer padrões de qualidade internacional, mas estava pronta. Já não era a mulher assustada do princípio. Era uma empresária experimentada rodeada de uma equipe excepcional. Uma tarde, 4 anos e 3 meses depois de ter começado, estava na estufa original supervisionando uma colheita de lavanda, quando um BMW prateado apareceu no caminho. Meu coração não deu um salto desta vez. Só curiosidade leve. Rodrigo desceu do carro Porsche diferente, mais magro, mais saudável, com roupa mais modesta. Caminhou até onde eu estava com passos inseguros. Olá, Isabel, Rodrigo. Vi teu prêmio na televisão. Empresária do ano. Isabel, é incrível o que conseguiste. Obrigada, houve silêncio incômodo. Depois Rodrigo falou: não vim pedir nada desta vez. Só vim dizer que tinhas razão. Sobretudo, eu era o problema. Eu era o inútil. Como tens estado? Perguntei mais por cortesia que por interesse real. Mela, consegui trabalho numa empresa média, paga menos que antes, mas honesto como aceiterópia. Trabalhei nos meus problemas de controlo, minha arrogância. Fez uma pausa. Dei-me conta de que perdi o mais valioso que tive por ser um idiota orgulhoso. Alegra-me que estejas melhorando. Disse sinceramente. Camila estaria disposta a ver-me, não como pai com direitos, mas como ser humano que quer conhecer sua filha. Teria de perguntar-lhe. Ela decide. Naquela noite falei com Camila. Adolescente pensou muito tempo. Sabes, mamãe, acho que sim, quero vê-lo. Não para retomar uma relação pai-filha, isso não existe. Mas quero que veja no que me converti. Quero que saiba que não precisei dele para ser bem-sucedida. Sorri, minha filha era sábia além dos seus anos. O encontro doce e 2 semanas depois num café neutral, Camila contou-lhe sobre a escola, sobre seu trabalho na empresa, sobre seus planos de estudar marketing digital na universidade. Rodrigo escutou com lágrimas silenciosas. És extraordinária, disse-lhe no final. E sei que não é graças a mim. É graças à tua mãe e a ti mesma. Foi o início de uma relação cautelosa. Não pai e filha, mas 2 pessoas que partilhavam genética tentando encontrar respeito mútuo. Camila estabeleceu limites claros e Rodrigo respeitou-os. Uma manhã, 5 anos depois do abandono, acordei e dei-me conta de algo extraordinário. Já não pensava em Rodrigo com dor. Já não sonhava com vingança. Já não precisava demonstrar-lhe nada. Era completamente livre. Parei em frente ao espelho e vi uma mulher de 36 anos no seu melhor momento. Forte, bem-sucedida, rodeada de amor. O reflexo sorriu-me. Conseguimos, papai. Sussurrei pensando no meu pai botânico. Tua estufa vive, teus sonhos floresceram. E eu descobri que nunca fui terra estéril. Só estava esperando o momento certo para germinar.